Então, nossa aula 3 de Química, nesse momento, videoaula, nós vamos ver hoje as relações ISO. Já vimos, vamos dar uma reforçada no que já foi visto e vamos trabalhar também um novo que não vimos ainda, que é a parte do isoeletrônico. Então, vamos lembrar as relações ISO. Primeiro, então, nós temos uma situação chamada isotopia. Então, isotopia. O que são isotopia? O que é isotopia? Então, essas relações são relações entre dois ou mais átomos. Então, isotopia, o que vem a ser isotopia? São átomos com mesmo o quê? Número de prótons. Muito bem. Então, átomos com o mesmo número de prótons, eu tenho um caso de isotopia, e eles são chamados de isótopos. Então, se tiverem o mesmo número de prótons, são isótopos. Muito bem. Mas o que é o mesmo número de prótons? O número de prótons é o número atômico. É aquele númerozinho que está na tabela periódica em todos os elementos, que identifica o elemento. É o RG, é a carteira de identidade do movimento do elemento. Não classifica o elemento, não o movimento. Então, a identidade do elemento químico é o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons. Um átomo que tem 3 prótons é uma coisa, o que tem 4 prótons é outra. São elementos distintos. É um número que está na tabela periódica. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, que é a mesma coisa aqui, número atômico. Então, isótopos têm o mesmo número atômico? Sim. Número 2. Isóbaros. Então, vamos colocar isobaria primeiro, que é o fenômeno, e depois colocamos o nome dele, isobaria. Isobaria são átomos que têm o mesmo número de massa. E o que é número de massa? Número de massa. Então, vou colocar agora átomos com mesmo número de massa. O que é número de massa? Número de massa é o número de partículas no núcleo. Como assim partículas no núcleo? No núcleo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons. Então, se eu tenho 10 prótons e 20 nêutrons, eu tenho 30 partículas no núcleo, e 30 é o número de massa. Isso, então, eu posso dizer, então, que o número de massa é prótons mais nêutrons? Exatamente. O número de massa é prótons mais nêutrons. Então, se eu tenho 5 prótons e 7 nêutrons, eu vou ter um número de massa 12. Muito bem. E se os átomos estão em caso de isobaria, eles são chamados de isóbaros. Muito bem, isóbaros. Isotopia, mesmo número de prótons. Isobaria, mesmo número de massa. E número de massa é o número de partículas no núcleo. Então, eles têm núcleos iguais? Não, não pode ser núcleos iguais. Pode até ser, mas eu posso ter um com 15 prótons e 15 nêutrons. Então, ele tem um número de massa 30. Mas eu posso ter outro com 10 prótons e 20 nêutrons. Tem número de massa 30, mas os núcleos não são iguais. Vamos fazer de novo. Ó. Eu tenho um átomo que tem 15 prótons, 15 nêutrons. Então, ele vai ter número de massa 30, somando os dois.
Tem um outro átomo que tem 10 prótons e 20 nêutrons. O número de massa é 30, mas eles são diferentes. Isotonia. O que é isotonia? Deixa eu lembrar do N aqui. Eles têm que ter o mesmo número de alguma coisa. Então, isotonia é quando tem o mesmo número de nêutrons. Então, vamos colocar aqui. Mesmo, igual, mesmo número de nêutrons. Nêutrons. Muito bem. Então, eles são chamados de isótonos. Isotonia, isótonos. Muito bem. E a quarta relação, e isso bem fácil o próprio nome já identifica, isoeletrônicos. Que são isoeletrônicos? Isoeletrônicos. Bom, com esse nome ele só pode ter o mesmo número de quê? Número de telefone? Eles podem ter o mesmo número. Número de RG? Não. Eles têm o mesmo número de elétrons. Então, vamos colocar aqui, mesmo número de elétrons. A representação, aqui tem um átomo genérico, um X qualquer. Muito bem, a representação dele é desta maneira. Tem um número maior e um número menor. Então, vamos ver aqui. O número maior sempre corresponde ao número de massa. Tem que ser o número de massa maior. Por quê? O número de massa é prótons mais nêutrons. E o número menor é o número atômico. Número de massa, número atômico. Então, aqui são o número de prótons. E aqui é o número de prótons mais nêutrons. Então, o de massa sempre é o maior. Pode vir invertido? Pode estar assim. X é convencionado estar assim, mas pode estar assim. 20 ao contrário. 20, 35. Em qualquer posição, não tem problema a posição. Não é que é o de cima ou o de baixo. O maior é o de massa. E o menor é o número atômico. Muito bem. E agora nós vamos ver qual seria o número de nêutrons. Bem fácil. Como seria o número de nêutrons? O número de nêutrons é... Aqui eu tenho prótons mais nêutrons. Aqui eu só tenho prótons. Então eu tenho 35 prótons mais nêutrons. E tenho 20 prótons. Então, a diferença dos dois é sempre o número de nêutrons. 35 menos 20, que vai dar 15 nêutrons eu tenho nesse átomo. Então, sempre assim que se calcula. Por que se calcula? Para fazer uma questão para identificar se ele é isótopo, isóbaro ou isótopo. Lógico que eu preciso de 2 para estar identificando. Vamos ver esse exemplo aqui primeiro. Então aqui eu tenho 3 átomos. Vamos ver assim, eles não... Isso aqui é só uma forma para fazer um exemplo. Tá? Fictício. Muito bem. Então eu vou observar números maiores iguais. X e Y. Então, X e Y, eu digo que são isóbaros. Tem o número maior igual. O número menor igual. X e Z são isótopos. O número menor, isótopos. Muito bem. E aí eu faço o seguinte, faço a diferença. Pode colocar aqui mesmo. 40 menos 25. 15. 40 menos 30.
10. 35 menos 25, 10. Opa, tenho dois iguais aqui, então eu digo que Y e Z são isótopos. Vamos fazer esse exercício. Todo mundo trabalhando rapidinho aí, então vamos ver. Aí vocês vão relacionar. Quem são isótopos? Aí vocês vão olhar aqui e dizer quem são isótopos. Quem são isóbaros? Tal são isótopos. E quais são os isótopos? É fazer aquilo. Comparar os números maiores, comparar os números menores e comparar a diferença. Você pode colocar a diferença aqui e verificar. O que der igual vão ser isótopo, isóbaro ou isótopos. Ok? Alô, primeiro ano? Então vamos ver aqui os exercícios dessa primeira parte. Tem essa primeira relação que foi passada aí. Vou passar uma segunda relação direto. Aí vocês vão pegar direto na folha. Que folha? Que eu vou fotografar agora e mandar para vocês. Ok? Então, o que nós vamos ter? Aqueles exercícios, esses outros aqui. Vão mandando que estão sendo computados esses exercícios para fazer o quê? Para fazer depois uma nota.